Olá, meus caros viajantes do tempo. Meu nome é Bella Wild e hoje nós vamos conversar sobre 5 séries que falam do século XIX, da Era Vitoriana, e que você não pode deixar de assistir. Mas para começar a nossa discussão, nós temos que definir o que é a Era Vitoriana. Muitas vezes, a Era Vitoriana é vista por nós, público, como uma época das princesas, grandes vestidos, bordados, babados, espartilhos, corpetes, mulheres sufocadas por aquela cintura minúscula. E não é bem assim. O século XIX, ele é um intervalo bastante grande. Eu sei que eu vou falar uma coisa óbvia, mas um século dura 100 anos. E em 100 anos, muita coisa muda. Então, as séries que eu vou trazer aqui hoje, algumas séries estão se passando no começo do século XIX e outras estão se passando no final do século XIX. A Era Vitoriana é marcada pelo reinado da Rainha Vitória, quando ela ascende ao trono, até a sua morte. E isso, então, leva em conta toda a evolução cultural, fashionista, tecnológica dessa época. Que é um exemplo básico? As roupas que a gente usava nos anos 90 já não são iguais às roupas que nós usamos hoje, em 2020. E esse é um intervalo de 30 anos. Então, se em 30 anos tanta coisa mudou, imagina em 100 anos, né, gente? Silhuetas mudam, gostos mudam, tecidos novos são descobertos. Então não estranhem não se um figurino mudar bastante de uma série para outra. Mas sem mais delongas, eu tentei trazer séries que talvez vocês não tenham ouvido falar. Eu tentei pegar séries que eu adoro e que muitas vezes fogem do radar aí do público geral que consome essa ficção de época. E eu gostaria de deixar muito claro que esse vídeo aqui não terá spoilers. Não quero trazer spoilers porque eu quero que vocês assistam essas séries. A primeira série que vamos discutir aqui hoje é a série Jonathan Strange and Mr. Norrell. Essa série é baseada num livro do mesmo nome que foi lançado em 2004 por Susanna Clarke. E a série acompanha um universo no qual a magia era real nos tempos antigos, mas pouco a pouco foi sendo esquecida na Inglaterra. Então, nessa Inglaterra vitoriana, só sobrou um estudioso prático de magia, o Sr. Norrell, que deseja restaurar a magia no país da rainha. No entanto, os seus planos mudam, porque ele descobre que Jonathan Strange, um homem desempregado, repentinamente descobre que também é capaz de praticar magia, de maneira intuitiva, ele não precisa dos livros antigos. Então essa série vai criar um universo com criaturas mágicas, uma delas é o Rei das Fadas, que eu amo de todo o meu coração, tenho até ele tatuado aqui no meu braço. A gente tem cenas em Portugal, na Guerra Napoleônica, em que esses magos ingleses estão tentando ajudar a guerra através dos seus feitiços. E há também uma coisinha ali colocada, que para vocês que viram meu vídeo sobre Ratched, vocês sabem que eu amo, que é essa conexão entre a magia e a história da loucura. A série é super bem feita, a direção de arte é incrível, eu amo a trilha sonora e os plot twists são muito, muito bons. E assim, né, menina? É uma ótima alternativa ao universo daquela que não deve mais ser nomeada. Agora, se você gosta de séries médicas, você curte ali um Grey's Anatomy, um House, talvez você possa encontrar um equivalente histórico aqui na série The Nick. The Nick acompanha o cotidiano de um hospital nova-iorquino na virada dos anos de 1900, então essa viradinha aí do século XIX. O Dr. John Thackeray, interpretado por Clive Owen, é um dos grandes cirurgiões da cidade. Ele busca realizar seus experimentos de cura enquanto lida com o seu próprio vício por cocaína injetável. Um novo aprendiz médico chega na cidade de Nova York, o Dr. Algernon... Um novo aprendiz médico chega na cidade de Nova York, o Dr. Algernon Edwards, interpretado por André Holland, e ele é encaminhado para ser o novo cirurgião assistente do Dr. Thackeray. Só que a gente tem um problema aí. As suas credenciais são impecáveis. Ele tem diversas formações na Europa, enfim, mas ele é negro. E sendo preto, ele encontra resistência e racismo por parte dos seus colegas médicos no Hospital The Nick. É uma série, então, que traz esses episódios de segregação racial, de resistência na história americana, além de diversos experimentos médicos de época. Então, como a medicina foi evoluindo através da experimentação nos pacientes. E a gente tem também eventos reais, como o surto de febre tifoide, por exemplo, sendo retratado na época por esses prontos-socorros médicos. E eu super recomendo que vocês assistam as 2 temporadas. Ela é fantástica. Agora sim, se o seu negócio é um drama e você também gosta de acompanhar uma discussão de gênero, só que historicamente, a série perfeita pra você é Gentleman Jack. Gentleman Jack nos traz a história da senhorita Anne Lister, que, com seu coração partido e abandonada pela sua amante, decide voltar à sua cidade natal para tomar as rédeas dos negócios da família. Lister
é diferente das demais damas de seu tempo, porque ela prefere se vestir com trajes masculinos, ela prefere se comportar como um cavalheiro da época. Então existe aqui um esboço que a série tenta demonstrar, sem cair num anacronismo histórico, né? Ou seja, sem fugir dos termos que eram utilizados na época, de que Anne Lister seria um possível homem trans. A personagem demonstra diversas vezes o desejo de ser tratada como seus pares masculinos, ela deseja ser chefe de família, comandar os negócios dessa família, né? Ter uma esposa. Nós temos episódios também de agonia em que nós podemos perceber ali uma possível disforia, e através desses casos amorosos que ela vai ter, ou desses conflitos com as pessoas da cidade, essa série de ficção especula como seriam as vivências trans, que aqui não são nomeadas, né? Porque não era um termo recorrente na época vitoriana, mas como essa personagem trans é uma personagem forte, perspicaz e ainda assim frágil. Eu acabei descobrindo depois, quando eu já tava editando o vídeo, que a Jane Lister, na verdade, é uma personagem histórica que realmente existiu, e os diários dela estão disponíveis como fontes históricas também. Eles falam desses relacionamentos lésbicos dela e toda essa questão de performance, de feminilidade, masculinidade que perpassaram a sua vida. Então talvez seja muito interessante vocês verem a série e também procurarem buscar a personagem histórica que inspirou essa série toda. Agora, se você quer uma coisinha assim, água com açúcar, você quer colocar uma série ali pra assistir, se divertir, sem pensar muito, eu falo isso assim, né, parece que eu tô desmerecendo a série, mas eu juro que eu não tô. Se você quer dar essa espairecida numa outra época, numa viagem no tempo, o que eu recomendo pra vocês é essa novelinha que é a série The Paradise. Baseada na obra O Paraíso das Damas, do Émile Zola, a série apresenta pra gente a protagonista Denise, que é uma menina simples que vem do interior pra uma cidade grande, a fim de ajudar o seu tio no ateliê de costura dele. Nós estamos lidando aqui então com uma época que ainda não existia esse costume do prêt-à-porter, ou seja, as roupas não eram industrializadas, elas eram todas feitas sob medida. E a série vai justamente trabalhar essa mudança desse capitalismo do artesanal para produção em série. A Denise, ela vai para trabalhar com o tio nas roupas sob medidas, mas ela acaba se apaixonando por uma loja de departamentos do outro lado da rua, que é considerada na série a primeira loja de departamentos grande ali da Inglaterra, que se chama The Paradise. O seu sonho se torna, então, trabalhar como lojista nesse ambiente encantador de consumo. A trama vai trazer, então, esse cotidiano da Denise como funcionária do The Paradise, ela consegue realizar o sonho de entrar na loja, e também a vida de John Morey, que é o fundador da loja, buscando sempre inovar a fim de manter os seus clientes ali interessados nos bens de consumo que ele tá oferecendo. Daí, lógico, né, como é novelinha, entra naquela coisa, tem um climão entre os dois, fica aquela coisa meio de romance, será que ele tá afim da funcionária, será que ela vai ficar com ele, meu Deus, mas eu não vou dar spoiler. Eu quero recomendar a série por essa questão de ser uma série leve de ser assistida, e também por uma personagem que eu amo muito, que é a Senhorita Audrey. Senhorita Audrey é a chefe do departamento feminino da loja. Eu acho ela maravilhosa, juro, amo. Eu acho muito legal como esse lazer despretensioso que a série traz toda uma discussão da evolução dos bens de consumo, das lojas de departamento, desse impacto do capitalismo na moda e na criação de uma nova classe de profissionais, que são as shop girls, as lojistas da época vitoriana. Essa nova profissão era vista com prestígio pelas meninas de classes mais baixas, porque ela trazia toda essa coisa, né, de ser chique, trabalhar numa loja de departamento, delas terem uniformes, delas terem um salário legalzinho até, não vou dizer que elas recebiam muito, mas é legal a gente acompanhar, então, essa transição histórica dessas novas classes profissionais e dessas novas demandas. A nossa última recomendação, que foi a que me inspirou neste meu look maravilhoso, é a série Reaper Street. E essa recomendação é pra você que gosta de investigação policial, detetives, crimes, perseguições, bang bang, cenas de ação. Nessa série, nós seguimos a vida de 3 protagonistas, um médico, um detetive e um policial, que acompanharam os assassinos de Jack Stripador no ano de 1888. Eles ainda são assombrados por não terem conseguido resolver esse caso. O caso do Jack Stripador não teve solução, até hoje não se sabe quem ele foi. Só tem especulação aí em 500 páginas do Facebook sobre o assunto. E as suas vidas permanecem permeadas por essa sombra do Jack Stripador nos novos casos policiais que vão aparecendo ali na cidade. A série tem uma leve pegada ali western, uma leve pegada ação vitoriana que a gente vê hoje em dia
nessas séries de Sherlock Holmes ou até de Enola Holmes, enfim. E ela tem uma trilha sonora que eu amo de paixão. O que eu gosto é que ela apresenta, diferente de outras séries que a gente estava vendo aqui, ela apresenta esse low life da era vitoriana. Essas camadas sociais menos abastadas que viviam nas fábricas, nos bordéis, nos pubs, em companhias teatrais decadentes. Essas pessoas que não são só a elite ali e talvez a menina de classe média. Eles apresentam mesmo a pobreza vitoriana. E tudo isso enquanto nós lidamos com o surgimento da criminologia na investigação policial. A gente pode acompanhar, por exemplo, em alguns episódios, até a descoberta da papiloscopia, o estudo das impressões digitais, que são usadas em um dos episódios para poder prender uma pessoa. Como que a ciência e a modernidade alteraram as práticas investigativas? É essa questão que a série tenta responder como pano de fundo, enquanto traz pra gente aí tramas de ação, perseguição, investigação policial. Eu acho muito envolvente e eu creio que vocês vão gostar bastante dessa série. Bem, em linhas gerais, essas são as séries que eu recomendo pra vocês. Me digam nos comentários se vocês já conheciam alguma delas, se vocês gostam dessas séries, ou então se vocês têm outras pra recomendar. Eu tentei sair um pouco daquele universo, por exemplo, Downton Abbey, que já tá lá mais com um pezinho na Belle Époque, ano de 1900. Mas, se vocês tiverem interesse, eu posso também fazer a parte 2 desse vídeo, em que no lugar da Era Vitoriana, a gente tem a Belle Époque, os anos de 1900 pra frente. Então, se vocês quiserem, já deixa nos comentários. Não deixem de deixar seu like, por favor, se inscreverem no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E eu espero vocês nos próximos vídeos, para que a gente possa discutir closes históricos, receitas retrôs, covers musicais de outras épocas e espero que vocês aproveitem aí a sessão pipoca. Um beijo, tchau!